inspira respira e não pira. Sejam muito bem-vindas, senhoras. Como é que Sejam vocês muito estão? bem-vindas, amadas. Tá tudo certo do lado daí? Pois é. Do lado de cá, o assunto de hoje é um assunto sensacional. Mas, antes de entrarmos no tema desse episódio, vou pedir para a Kel fazer o que ela sempre faz todo episódio, que é pedir divulgação. É o pede-pede aqui nesse podcast, mas vocês sabem, amadas, que isso é muito importante para o nosso trabalho, para que esse nosso ambiente, esse nosso espaço seguro, gostoso, divertido de falar sobre empreendedorismo desse jeitinho leve, e trazer também assuntos importantes, né, para os nossos negócios, alcance mais mulheres. Então, curte aqui no YouTube, curte no Spotify, compartilha, comenta, interage. Aqui a gente tem comentários logo abaixo, tem os links todos que vocês precisam. Lá no Isso Spotify a gente mesmo. tem também, não é, Rai? O que a gente tem lá no Spotify? Isso. Lá no Spotify a gente tem uma caixinha para vocês sempre colocarem a opinião de vocês sobre o pod, ou assuntos que vocês gostariam de ver, que vocês querem que a gente traga, e enquetes relacionadas ao tema do episódio. E essas enquetes, inclusive, elas ficam abertas entre o lançamento desse episódio e o seguinte, tá? Então aproveita para engajar já desde quando lançar e você ouvir. Tá E não bom? se esquece, além de curtir, de comentar, de compartilhar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, nos segue lá também no Instagram, Isso. @podirnpira ou podirpira, como a gente gosta de brincar aqui. Inspira, amada. Para você saber toda vez que sair um episódio novo, né? São todas as quintas-feiras, às 8 da manhã, está disponível para você. Mas aí você fica ligadinha também em outros conteúdos que a gente compartilha no feed e principalmente nos stories. Exatamente. O episódio de hoje ele tem uma relação com uma palavrinha que assim, todo mundo me pergunta, não tem uma forma mais fácil de falar isso não, menina? Hoje a gente vai falar sobre o que danado é branding. Minha Nada, assim. especialização, minha formação, e a gente vai desenvolver aí esse conceito, esse entendimento para facilitar, né, esse processo, para que vocês enxerguem isso de uma maneira um pouco mais aplicável no dia a dia de vocês, para que vocês consigam entender isso de uma forma melhor para o negócio de vocês e aplicando do jeito que der e procurando um especialista, minha gente, porque é um assunto importante, é um assunto que pode levar o seu negócio para um outro local, um outro patamar. E bora, é sobre isso. Sobre isso, que É... danado é branding? Se eu for te dizer, tecnicamente falando, a resposta vai ser: é a gestão estratégica e continuada da sua marca. Ou seja, a gente vai falar sobre qual é a percepção que você quer que o seu público tenha em relação à sua marca e qual relacionamento que você vai querer ter com ele. Tá? Então, basicamente, essa é a gestão estratégica da marca. E aqui vale a pena, eu acho que a gente diferenciar dois conceitos que eles são próximos, mas que eles têm se misturado bastante, que é marca e negócio. São a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Como é que funciona? Marca é justamente essa reputação, é justamente essa construção de relacionamento, de entendimento com o público, com o mercado. O negócio, a gente vai mais para questões de gestão, conceitos mais gerenciais. Então, eu acho que é interessante, não existe uma marca sem um negócio e um negócio sem uma marca. Eu sempre gosto de dizer isso. Porque não adianta você fazer gestão estratégica da sua marca e por trás do seu negócio ser bagunçado, porque isso vai refletir em algum momento para os seus consumidores e para o mercado. Também não tem como ter uma marca e não transformá-la, se você estiver trabalhando ela bem, num negócio no final. Então, assim, um depende do outro, apesar de serem coisas distintas. Eu acho que tá tudo bem, tá tudo tranquilo até aqui, né? Tá tudo tranquilo. Agora sim, esse negócio de branding
Ele nasceu hoje, ele é de agora, ele é do marketing digital. Quando é que tudo isso começou? Desde sempre existe branding? Conta pra gente um pouco essa A gente vai trajetória. falar, vai entrar numa polêmica aqui, que é marketing e branding são a mesma coisa. Não, eles não são. A mesma polêmica de marketing e negócio. Marketing e branding não são a mesma coisa. Um não nasceu do outro, um não nasceu por causa do outro. Eles sempre coexistiram. Eles sempre se relacionaram. Vale fazer um adendo, um parênteses aqui aleatório, gente. Vez ou outra eu olho para baixo aqui, assim, bem do lado, ou então eu muto o microfone. Eu moro na frente de uma obra e eu tenho uma cachorra filhote. Então, às vezes eu fico achando que meu marido tá precisando de mim para alguma coisa, ou ela tá latindo, ou estão batendo o prego na obra, ou estão lixando a fachada, enfim. E quer morar numa avenida. Então, vez ou outra, vocês também, atrás do aeroporto, vocês vão ver alguns barulhos aí. É a E vida tem obra também, acontecendo. né? E Tem tem obra a que é o obra pacote também. completo. É a vida acontecendo e tá tudo bem, beleza? Parênteses fechado, vamos voltar. Marketing e branding não são a mesma coisa, tá? São coisas bem que caminham juntas, que devem caminhar juntos, mas um ele está falando da construção da reputação e a outra está falando da comunicação assertiva. Pelo menos existem, assim, são matérias que elas não são exatas. Então, acaba que existe alguma discordância em um conceito aqui ou ali, etc. Esse é o campo e o entendimento que eu tenho dentro dos meus estudos, tá? Mas, respondendo a sua pergunta, Kel, não é de agora, mas para a gente começar esse papo, a gente vai precisar voltar 5.000 anos, ou um pouco mais, lá na época da pré-história, né? Se a gente for separar, deixar de lado um pouquinho a palavra branding e focar na palavra marca, marca existe desde a época da pré-história, quando as pessoas elas usavam o ferro para marcar a sua propriedade. Não era referente à garantia de qualidade, à procedência do produto, era marcação de propriedade. Então, é mais ou menos daí que vem esse conceito e que vem essa evolução. Pulando alguns anos para frente, quando a gente chega ali na época da Antiguidade Clássica, a gente tem a ascensão do Império Romano, a expansão do comércio local, a abertura do Mediterrâneo. Então, aumenta a competição entre os comerciantes. E aí, para que eles consigam vendas de uma forma mais prática e mais fácil, eles marcam a sua propriedade, o seu produto, para identificar, né? E é mais ou menos nessa época também que surgem as falsificações. A cópia, gente, mais de 5.000 anos e desde então já existe cópia. Desde que o mundo é mundo, literalmente. Exatamente. Então, era uma forma de você identificar quem produziu o produto. Então, a gente tem a questão, o primeiro sentido da marcação de propriedade, o segundo sentido de identificação da criação do produto. E aí, quando a gente vem um pouco mais para frente, para a Idade Média, ali, período feudal, o Império Romano já deu uma caída, começa o desenvolvimento do comércio, né, da autossuficiência, um comércio local, é mais restrito. A gente tem a criação de guildas, de manufaturas pequenas. E aí, essa marcação vem como certificação de um produto de qualidade. Então, a gente passou pela propriedade, pela identificação, e aqui na Idade Média a gente fala sobre qualidade. Mas, ok, isso aí, eu estou tentando dar um resumo nesse processo de 5.000 anos, tá? Uma Quando a aula gente chega. ótima de história, viu? Eu estou amando, porque eu amo história. Eu Acredito amo que as amadas e história. as senhoras também. Eu amo história, então eu gosto muito de trazer isso sempre, porque eu acho que facilita o entendimento. Quando a gente olha para o processo e não para o entendimento final, né? Quando a gente chega ali na época da Idade Moderna,
tem uma reexpansão do comércio marítimo, que existia, né, lá no Império Romano, na Antiguidade Clássica, e que decaiu na Idade Média. Na Idade Moderna, a gente tem uma reexpansão. A gente começa a ter essa produção capitalista e aí perde a força das guildas. A aristocracia rural e a burguesia manufatureira, ela cresce. Temos a invenção da prensa, então a multiplicação de conhecimento, óbvio, ainda é para uma população, para uma quantidade de pessoas muito pequenas, muito pequena, mas a gente tem aí um pouco mais fácil o acesso ao conhecimento. Os primeiros bancos, eles surgem, então eles impulsionam a manufatura e o crescimento das cidades. Esse crescimento das cidades gera a necessidade de serviços, como joalherias, construtoras, alfaiatarias, e esses serviços, eles precisam de identificação. E, mais uma vez, a gente volta ao que acontecia lá na Antiguidade Clássica, né? O produto, ele precisa da identificação. Mais alguns aninhos para frente, primeira Revolução Industrial, a gente tem algumas coisas, alguns conceitos, né? Na verdade, alguns direitos de uso de marca, que os primeiros direitos de uso de marca, eles surgem. Então, é um marco muito importante, né, para esse entendimento. Em 1791, nos Estados Unidos, quando Thomas Jefferson ele perde a disputa para uma marca de roupas, né, ele pede a criação das leis de propriedade de marcas. Ele queria criar uma marca de roupas que já existia. E, gente, deu uma gagueira aqui do nada, que é isso? Que já existia. Porque é muita história, são muitos marcos e muitas datas e muitos acontecimentos. Muitos acontecimentos. E aí, quando ele perde, ele entra aí com esse pedido da criação das leis de propriedade de marca. Alguns anos mais para frente, na França, em 1857, Félix Nadar ganha a disputa pela exclusividade da marca Nadar. Então, temos um avanço aí desse processo. Você vê que já existia a judicialização da coisa, né? Então, leis e regras, elas precisavam ser criadas. E a gente pulando um pouquinho mais para frente, aqui no nosso Brasil, acreditem, em 1874, existe um caso de disputa em relação ao carvão, né? Um tipo de carvão específico, onde uma empresa descobriu, começou a vender esse carvão, uma outra começa a copiar e aí acaba levando por usar de um artifício de preço menor, acaba levando a outra marca a quase que uma falência. E eles começam judicialmente, e então é criado o decreto, né, a primeira lei sobre marcas no país, o decreto 2682 de 1875. Então, estivemos aí nesse processo. Hoje em dia, quem regula isso é o INPE, né? Então, esse momento ele foi extraordinário e muito efetivo para o Brasil. Na segunda Revolução Industrial, a gente tem a era mais moderna das marcas como inovações científicas. Nesse momento do mundo, tem muita feira de inovação, feira de ciências. As primeiras grandes marcas, elas surgem, Coca-Cola, Maizena, Band-Aid, chicletes, e é um período que é caracterizado pela necessidade da divulgação desses produtos e dessas invenções. E aí é quando vêm as primeiras campanhas publicitárias. E eram campanhas publicitárias do mais baixo nível possível. Era uma verdadeira guerra. Era uma verdadeira guerra, gente. As embalagens, elas ganharam um destaque, porque a gente tem o início ali do processo de solidificação do autosserviço, né? De ir no mercado. Até então as coisas eram majoritariamente vendidas a granel. Então a gente tem essa solidificação do autosserviço, de ir no mercado, de pegar esse produto. É o início, ainda não é a solidificação, tá?
E aí, esse período ele é caracterizado por destacar as embalagens para ser o quanto mais claro na prateleira, o quanto mais chamasse atenção, mais era essencial para que a venda daquele produto acontecesse, né? E também começaram as leis de proteção das marcas na Inglaterra. Até então a gente tinha decretos, a gente tinha disputas judiciais, a gente tinha direitos de uso, mas aí as leis mesmo, as primeiras leis foram criadas na Inglaterra em 1862, nos Estados Unidos em 1870 e na Alemanha também em 1870. O Brasil ele ficou um pouco ultrapassado por um tempo nisso aí, mas depois ele deu uma retomada nessa proteção. Após a Segunda Guerra Mundial, né, tem uma explosão de ofertas de produto, porque nesse período, Primeira e Segunda Guerra, as indústrias elas estavam muito focadas na produção de armamentos, né, dessas questões que a guerra exigia. E era tudo Alimentos muito específicos básico, para levar. alimentos Alimentos específicos, exato. para levar para o campo de batalha, né? Exato. O foco não era essa venda, essa oferta. E aí, pós a Segunda Guerra, vem essa fase, que inclusive é considerada a era de ouro do marketing, né? A gente tem, enfim, a consolidação aqui sim do autosserviço, por causa do impulsionamento da Segunda Revolução Industrial e da guerra. Os consumidores, eles começam a ser céticos. Lembra que eu falei que lá na Segunda Revolução Industrial começaram a ter as primeiras campanhas publicitárias e elas eram de mais baixo nível possível. Eram promessas e mais promessas, assim, absurdas, bem a blá 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 das ideias. Então, os consumidores, eles passam a ser céticos a essas promessas mirabolantes. E é necessário criar uma mudança na forma de vender esses produtos. E aí inclusive, aqui um ponto sociológico, psicológico importante, que por causa de Edward Bernays, as técnicas de venda dele, que são baseadas nas teorias de Freud, elas são muito impulsionadoras nessa mudança de vender. Então, olha, a gente tem esse trabalho no processo de vendas, temos aqui um especialista em vendas, Kel, que é desde essa época, desde esse início, o quão importante é isso, né? E eu acho que um ponto importante também do que você falou aí é que essa evolução da consciência e da educação do consumidor. Isso, Porque lá nesse isso, momento inicial, né, vieram essas campanhas publicitárias bem agressivas, e aí as isso. pessoas já compreenderam, já perceberam como é que a coisa se organizava, e elas agora precisam de outros estímulos, de outra Exato. forma de comunicar, de outra pegada. Então, é uma evolução que até hoje acontece no nosso mercado digital, por exemplo, né? A gente tem Constantemente. ondas de evolução, porque o público se habitua, se acostuma, se educa, aprende, então a gente tem que vir com a outra estratégia para conseguir chamar a atenção desse público. Isso, uma outra forma de abordagem. E aí a gente já entra nas décadas de 60, 70 e 80, que é conhecido como a era da revolução eletrônica, né? A gente tem uma economia globalizada, então um aumento de exportação e importação, uma internacionalização das marcas locais e inovações eletrônicas. Então, isso aqui é um pouco do que aconteceu lá na Antiguidade Clássica, quando tem a expansão do comércio marítimo pelo Mediterrâneo. Só que aqui a gente está falando a nível mundial. Além disso, a gente tem a comoditização dos produtos e o excesso de serviços, né, da oferta de serviços, que começa a ficar comoditizado também. Aí surge a necessidade de se reinventar na publicidade mais uma vez. Então, observem que são ciclos. A gente sempre, a forma como a gente vende hoje não é a forma como a gente vendia antes da pandemia. Não dá para ser nem a forma como a gente vendia na pandemia. O consumidor ele tem uma consciência, uma perspectiva, uma visão de vida muito diferente. Então, esse processo de renovação, ele é constante durante todo esse ciclo. E as marcas, elas vêm, a marca, ela vem se destacando, ela vem evoluindo. Então, primeiro é propriedade,
Aí depois da propriedade vem a identificação, aí da identificação vem a procedência, aí vem a qualidade, aí vem o destaque. Mas sempre isso nunca teve um nome específico, até mais ou menos a década de 80, quando tem uma aceleração da comoditização e o aumento da concorrência para muitos setores. E aí tem a consolidação do mercado digital. A gente fala da era que a gente vive hoje. E você precisa se destacar nesse mercado digital que é globalizado, que é internacionalizado, que é comoditizado. Os produtos, eles começam a fazer um processo contrário, eles ficam cada vez mais idênticos, né? E quase não existe diferença de qualidade. Por quê? Porque as barreiras tecnológicas, elas foram derrubadas com essa globalização. Surge, então, uma guerra de preço e a necessidade de ter marcas que simbolizem o que a gente chama de high status and quality é muito, muito, muito importante para que você consiga fazer esse destaque dentro do mercado. E aí, esse nome branding em si surgiu mais ou menos no fim da década de 80, quando uma empresa nos Estados Unidos, até então as empresas eram vendidas pelo valor que a gente chama de porteira fechada, com tudo que tinha dentro. Então, quanto era de máquina, de maquinário, quanto era de mão de obra, quanto era de material de produção daqueles produtos. Era assim que empresas eram vendidas. E aí, esse era o valor. No final da década de 80, a gente tem a primeira empresa nos Estados Unidos que ela é vendida pelo quanto ela vale no mercado, o quanto é o conceito dela na cabeça das pessoas. Então, é um número meio abstrato, tem ali um pezinho no valuation, né? De você avaliar o valor daquela empresa. Então, mais ou menos nessa época é que surge o conceito de gerir a sua marca de forma constante. Temos aí as primeiras pessoas que falaram sobre isso, um deles é Aker. Tem um livro muito bom, esse aqui. A pessoa do nada sai rolando no meio do episódio para estante. Mas é um. Oi. Eu ia dizer isso que tu falou, para quem está no Spotify, para quem está só ouvindo, o Rai esticou o braço para pegar atrás dela um livro na estante e mostrar para gente. É um livro muito técnico, mas esse carinha aqui é o On Branding, do David Aker. Ele é uma das grandes referências dentro desse conceito de branding. Fazendo uma correlação com o mundo do marketing, a gente tem o pai do marketing, que é o Philip Kotler, e uma coisa que ele fala sobre o Aker é que é o criador do branding moderno. Então, assim, justamente, foi uma construção, primeiro, marca, identificar a propriedade, identificar qualidade, essas demandas, e aí no final da década de 80 surge essa necessidade de cuidar do nome da marca para que ela valha mais no mercado. Então, para a gente, eu acho que isso dá um cenário que a gente consegue entender de forma um pouco mais ampla, que branding não é uma coisa que nasceu do dia para a noite. Eu sei que teve uma explosão, né, uma popularização disso na época da pandemia, mas é uma coisa que vem sendo construída há mais de 5.000 anos. E aí, isso é muito importante, a gente entender essa parte histórica, de onde vem, para a gente não ficar achando que branding é só o que as pessoas falam e postam aí na internet, né? Que é algo até bem superficial. Tem algo, um conhecimento mais profundo e que tem mais tempo. Isso, eu preciso já que tu falou nessa parte superficial, eu ia me poupar um pouco. Talvez Raivosa apareça aqui uma vez ou outra nesse episódio, nada demais, uma besteira. Mas só para dizer que não, gente, branding não é identidade visual, por favor. É tão mais amplo do que isso, é tão mais profundo do que isso. A gente fala aqui sobre o DNA da marca, que tem influência do DNA do dono. A gente fala sobre benefícios diferenciais. É uma construção completa, né, do negócio e da marca como um todo. Eu acho que eu me alonguei um pouco mais que eu deveria, Kel. Mas eu acho que também é importante ouvir a sua percepção. Eu acho que foi perfeito esse seu percurso aí em cada marco, né, dessa história
do branding, dessa questão do valor das empresas no mercado, da marca no mercado, para a gente entender de fato, né, essa origem desse termo que tanta gente fala, mas pouca gente sabe de fato o que significa e a importância dele. Agora, o que eu acredito que muitas empreendedoras talvez que estejam me ouvindo, empreendedoras que começaram há pouco tempo, empreendedoras que ainda não têm grandes empresas, grandes negócios, que ainda não movimentam muito dinheiro, devam estar se perguntando, tá, mas será que dá para eu aplicar esses conceitos? Será que dá para eu gerir o branding da minha empresa? O que é que eu faço com isso? Como é que eu aplico isso dentro da minha realidade? Tem a ver comigo ou eu só vou começar a pensar em branding quando eu for grande, uma grande empresa? Não, imagina. Branding esse é um conceito, inclusive, que me fez entrar nesse mundo, sabe? Não é para grandes empresas. Foi o que me fez querer trabalhar com microempreendedoras. Desde o começo, se a gente já tiver isso muito alinhado, é muito mais fácil você crescer com saúde dentro da sua marca e não ter que sair atropelando depois no final para construir isso. Tem sim formas de você conseguir, por exemplo, entender o conceito da sua marca. Como é que eu posso entender o conceito da minha marca? O porquê você criou ela? Qual é o motivo específico? Não foi só para ganhar dinheiro, né? Até porque no início isso é bem complicado. Mas assim, o porquê você criou ela? Qual foi a dor que você sentiu que o mercado tinha que fez com que, poxa, essa ideia é legal, né? Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei com social media, eu comecei pensando, eu na época, era início de 2020, a pandemia ainda não tinha estourado, mas não tinha gente trabalhando com marketing de saúde. Então a dor do meu mercado era marketing de saúde, eram essas pessoas e aí é onde eu digo que o marketing e o branding eles se completam, porque você também tem que entender muito do público, né? Eram essas pessoas que elas tinham umas rotinas loucas, corridas, médico, enfermeiro, farmacêutico, que precisava, que queria se destacar, que queria uma realidade diferente do só trabalhar em hospital, só dar plantão. Então, a partir daí, eu entendi que eu precisava trabalhar com essas pessoas, facilitando o máximo possível a vida delas. E aí, dentro da minha empresa, quais eram as técnicas que eu podia usar para a criação de conteúdo que fosse mais fácil? E aí, desde forma de aprovação, é mais fácil eu mandar só o texto, é mais fácil eu mandar o texto com a arte, é mais fácil eu mandar. Então, assim, é isso. É como você resolve o problema da dor que você quer atender no mercado. Isso já te dá uma base gigantesca para que você siga, né? Já te fortalece, já dá para você começar a entender o seu DNA de marca, o DNA da sua marca. Quando a gente fala de benefícios, tem uma pergunta que é simples de fazer. A pergunta é: ok, o que é que eu proporciono ao mercado que é tão bom essa pessoa me ter? Qual é o benefício que eu ofereço para ela? E aí, se você for fazer um acompanhamento com uma especialista, ou, por exemplo, dentro do meu negócio, eu tenho a mentoria Ressurgir, que a gente passa pelas 3 fases da construção do negócio, né? O primeiro, o entendimento ali da criação do modelo de negócio, depois o conceito da marca, depois a gestão da marca. E aí, na Ressurgir, a gente tem algumas coisas, por exemplo, é um benefício de realização pessoal, é um benefício de potencialização. Então, tem alguns conceitos que são mais profundos que, de fato, você só vai conseguir com um acompanhamento do especialista. Mas dá para você pensar da seguinte forma, cara, se eu ofereço isso para ela, eu dou tempo. Então, eu tinha uma cliente que ela não tinha tempo de fazer nada do conteúdo. Ela não podia fazer nada. O que é que ela fazia? Todo mês ela me oferecia um PDF, ela me mandava um PDF com vários artigos, vários assuntos, escrito por ela ou por terceiros, e eu tirava dali o conteúdo dela quando era social media. Eram fontes que ela confiava, era ela mesma, muitas vezes falando. Então, assim, o meu benefício para ela, ela não precisa escrever legenda por legenda.
Ela pode só reunir um compilado de materiais, me mandar e o resto eu resolvo. Era arte, era texto. Perguntava para ela: olha, você prefere que eu mande o conteúdo de um mês para aprovação ou você prefere que eu mande o conteúdo de uma semana? Não, Rai, eu prefiro o conteúdo de uma semana. Aí eu tentava mandar a aprovação pelo Drive, eu via que ela não via. Eu fazia, fulana, é melhor você fazer a aprovação aqui pelo Instagram? Aí eu mandava a imagem com o texto, dos posts da semana, ela fazia aprovação pelo Instagram, se tivesse alguma correção, ela já fazia a correção ali pelo Instagram, não, perdão, pelo WhatsApp. Ela já fazia a correção ali pelo WhatsApp, eu já corrigia, já estava tudo certo, programava os posts, ou postava manualmente, porque na época não tinha programação de post, cara. Era tudo mato. Era tudo mato. Então assim, eu entendi que o meu benefício para ela era tempo. Ela tinha uma presença na internet e ela tinha tempo. Ponto. Que era o que ela não tinha, na verdade. Oi, Kel. E eu acho interessante, assim, você falando o quanto, por exemplo, essa questão de você entender os benefícios que a sua marca leva para a vida do cliente, o quanto isso está relacionado às vendas. O quanto ter esse entendimento, né, o quanto chegar nesses benefícios te facilita na hora de você comunicar sobre o seu negócio, comunicar sobre o seu produto e vender, de fato, e ser mais persuasivo, porque você vai mostrar para ele exatamente, através de explicitar aqueles benefícios, qual é a diferença que a tua marca faz na vida dele. Isso. Porque é sobre isso também, é sobre que diferença eu faço, que diferença, o que é que minha marca transforma, o que é que ela faz de bom para a vida daquele cliente, que ele vai optar por escolher caminhar comigo. Exatamente. Um outro ponto que a gente pode falar é diferenciais, como é que eu posso entender, descobrir, conhecer os diferenciais da minha marca. E eu acho que tem um conceito que eu gosto muito, que eu repito muito dentro da mentoria, que é o seguinte: diferencial não é o que você tem e o seu concorrente não tem. Não é isso. Diferencial é o que você tem, o seu concorrente também tem, mas por algum motivo você destaca. Você se destaca, você sai na frente. Se você vende o cookie, seja o tipo de farinha que você usa, e aí você precisa abordar esse diferencial publicamente. Assumir esse diferencial de fato como um ponto de diferencial. Eu uso uma farinha específica de primeira linha, tipo A, premium, babá. Fale sobre 00, isso. farinha italiana. Que eu entendi mais, né? Porque eu Eu já teve a mão em entendo. massa, eu sou um pouco aleatória nisso. Eu cozinho só por Não, diversão. mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que muita gente se perde nessa questão dos diferenciais. Às vezes você pergunta qual é o diferencial da tua marca? É qualidade. Sei lá, sabe? E Deixa eu não. falar uma coisa. Qualidade, atendimento e recurso hoje em dia já não é mais um diferencial. Por quê? Porque a gente já não tem mais as barreiras que a gente tinha antigamente, né? Barreiras de fronteira, barreiras de tecnologia. Então, assim, atendimento é obrigação, é o mínimo para que o seu consumidor ele continue com você. E eu sei que Não muita é gente ainda diferencial. tem, né? Mas não é diferencial, é o mínimo. Tá? A qualidade também é o mínimo. Você não vai ofertar um negócio estragado para o seu consumidor, porque senão você vai ser processado. Então, também é o mínimo, né? Comunicação criativa também não é um diferencial. Ela é uma arma incrível de persuasão. Você assim vai ter um poder de abraçar e de se conectar com os seus consumidores muito mais fácil. Mas comunicação criativa já é algo acessível a ser aprendido hoje em dia. Então não é mais um diferencial. E a RAI, por exemplo, eu acredito que a gente fala para muitos empreendedores que trabalham com produtos, digamos assim, produtos físicos, mas muitos também que prestam serviços, né, que estão aí nessa área de mentoria, de treinamento, de curso. O que seria, por exemplo, um diferencial de uma pessoa, de um produto, de uma marca, que ela trabalha nesse âmbito da coisa mais abstrata? Você está Um falando do exemplo. serviço, no Eu caso, né? Da exemplo prestação de do serviço e não do produto
Isso, É, porque você falou um exemplo de diferencial de um produto que seria uma farinha italiana que eu uso e tal, né? Um ingrediente ali, um insumo. Mas quando a gente vai para coisas mais abstratas, para uma prestação de serviço, dá um exemplo o assim para quanto ficar você claro para a gente entender. entrega e como você entrega. Um exemplo da minha mentoria, que é o que está mais fresco na minha cabeça agora. A mentoria ela tem um acompanhamento personalizado. A gente tem ali, que é a minha mentorada, ela sabe disso, tem um espaço no Notion com atividades específicas direcionadas. Tem os vídeos do TED que eu gosto de colocar para as pessoas assistirem. E não é o mesmo vídeo para todo mundo, é a depender da necessidade da mentorada. Então, cara, eu passei por uma empresa, uma grande rede de farmácias, eu trabalhei lá por alguns anos e foi meio pesado, mas ela me ensinou muito. E uma das coisas que um gerente que eu tinha dizia para mim era assim: o que é o diferencial? É o detalhe. É o detalhe, sabe? Então, essa questão da coisa personalizada para o cliente, da coisa da assistência personalizada. Hoje em dia, porque, cara, tem tanta gente entregando mentoria, entrega de todo jeito, entrega a todo custo, gravado, né? Uma mentoria que não é uma mentoria, não dá material nenhum. Chamando qualquer coisa de mentoria. Chamando qualquer Qualquer coisa de coisa mentoria. de mentoria, exato. Então, para quem presta um serviço, uma fotógrafa, qual seria o diferencial da fotógrafa? Como ela lida com o ensaio fotográfico, como ela aborda as técnicas de acolhimento que ela tem, porque ensaios fotográficos é uma coisa incrível quando está pronto, mas é cansativo. Eu já fiz, que eu já fez, então a gente sabe o quanto cansa. E aí, o olhar específico, o conhecimento técnico, nesse caso, às vezes se encaixa como um diferencial. Às vezes. Ai, eu dou nem a mão no microfone. Às vezes. Mas eu acho que para essas pessoas eu diria que é isso. Não é o tipo de lente, no caso da fotógrafa. É como ela interage ali com as pessoas ou com a pessoa com a qual ela está fotografando. No caso da mentoria, o quanto você entrega e como você entrega, né? O quanto você personaliza o seu serviço. É exatamente por isso que eu não tenho muitas mentoradas no mesmo mês. Eu tenho poucas vagas de mentoria individual justamente para dar essa atenção. E aí, essa quantidade de vagas, a gente entra num outro assunto. Essa coisa de ter poucas vagas para dar o melhor possível, a gente entra em posicionamento da marca. É o meu posicionamento entregar o máximo de qualidade que eu puder, e por isso não adianta eu pegar 20, 15 mentoradas, porque eu não vou dar conta. Né? Nem na minha vida pessoal, nem na minha vida como profissional. E essa decisão, esse posicionamento, ele faz parte, né, do branding também da marca. Isso, exato. Você falou lá no começo sobre a questão das commodities, eu vejo muito o branding tirando a gente, e aí você me corrige se eu estiver errada, mas eu vejo muito o branding tirando a gente desse lugar de commodity, Sim. né? Ele É a dando função esse dele. destaque, ele ressaltando esses diferenciais. É a função dele. E aí a gente vai entrar um pouco num assunto que a gente falou lá no segundo episódio dos gurus, né? Que é a Opa! questão. Pô, se você não ouviu, vai lá ouvir, tá bem legal. É a questão do. Uma coisa que eu gosto de dizer, que inclusive é uma das bandeiras que eu levanto na minha marca, é: se branding é sobre ser diferente e se destacar, por quê? Palavrão, gente. Caralhos, tá todo mundo igual. Por quê? Porque tá todo mundo mantendo uma paleta neutra? Porque tá todo mundo de batom vermelho apenas por estar de batom vermelho, que às vezes nem se identifica com aquilo? Porque tá todo mundo só usando roupas de alfaiataria brancas ou off-white? Gente, nada contra. Amo roupa de alfaiataria. A maioria das minhas roupas são. Gosto muito de off-white. Mas é aquela coisa do, se você tem hora, jura você, uma vez eu fiz um estudo de uma pessoa que eu gostava muito. E eu comecei a perceber que ela e as mentoradas era quase como uma cópia uma da outra. Então, assim, você abriu o perfil e era low exposure, né?
exposição mais baixa nas fotos. Era preto, branco, aquela coisa meio neutra, meio sóbria, que tipo, eu já vi tanto isso no mercado, sabe? Então, esse é um outro ponto, tá aí um outro posicionamento meu que eu acho que é um diferencial da minha marca, trazendo como exemplo. As minhas mentoradas não são uma cópia minha. Elas não são. Igual as suas mentoradas não são uma cópia sua. Isso é tão valioso e para mim isso é tão o que é o trabalho de um mentor. Porque Sim. eu não sou mentora para criar réplicas minhas. Eu não sou mentora de vendas para criar pessoas que falam, que se comunicam, que se posicionam da mesma maneira que eu. Obviamente, nós atraímos, inclusive através da nossa comunicação refinada, aquelas pessoas que se conectam muito em vários pontos com a gente. Eu e Rai, por exemplo, nós temos muitos pontos em comum, inclusive da nossa personalidade, do nosso comportamento, mas nós temos também muitos pontos diferentes que às vezes acabam se complementando. Às vezes pode ser que não, a gente vai discordar em muita coisa, né? Mas nós temos formas de abordagem de comunicação diferentes e é por isso que nós aprendemos e evoluímos. Então, eu sou mentora, a mentora, para sermos guias dessas pessoas, dessas mulheres, de você, empreendedora que está nos ouvindo aqui, para que você encontre a sua melhor forma de fazer, a sua melhor forma de gerenciar sua marca, a sua melhor forma de gerenciar o seu negócio, a sua melhor forma de se comunicar e de vender. A gente não quer criar papagaio que fica repetindo o que a gente fala, né? A gente quer criar pessoas autênticas, negócios, marcas com personalidade, porque é assim que você se destaca. Ninguém se destaca fazendo igual a todo mundo. Ninguém se destaca de verdade fazendo igual a todo mundo. E eu ouso dizer que a gente vem num movimento, principalmente no mercado digital, né, sei que a gente pode fazer essa divisão, de que as pessoas estão cansadas de ver commodities, porque está tudo virando commodities. Ninguém aguenta mais ver tudo igual, ver tudo tão perfeito. As pessoas estão buscando. Essa é uma palavra que se usa muito, mas é a palavra, essa humanização. E o que é humanizar? É não ser perfeito. É ser desleixado? Não. É não ter estratégia? Não. Nem um extremo, nem outro. Mas as pessoas, eu percebo e sinto, existem pessoas que fazem essas análises e trazem esses dados para a gente, de que a audiência, as pessoas que estão na internet, que consomem conteúdo, elas querem o diferente. Elas não querem mais consumir, elas não querem consumir mais do mesmo. Ela já chega no feed e deixa de dizer, não, é a mesma coisa. Não tem algo que chame atenção, que pareça de verdade, que seja visceral. Eu acho que está faltando isso, sabe, Ai? Essa realidade, essa coisa visceral, essa coisa que chama atenção, que faz brilhar o olho, para você ver que é diferente, que é autêntico, que é genuíno. Eu acho que a gente tem que trazer A isso. autenticidade, a danada da autenticidade. Que assim, a gente fala muito sobre, vê muita gente falando sobre, mas não fazem, né? E aí, entrando nessa coisa da autenticidade, um ponto que eu gosto de trazer é que a gente tem que ter cuidado com uma coisa chamada esquizofrenia da marca. Marcas, elas, assim como seres humanos, elas têm doenças. A esquizofrenia, nesse caso, não me cancelem se por um acaso essa for uma expressão errada, já peço de antemão desculpas, mas é que é assim que é ensinado pra gente também. E aí, o que é que seria? É quando você atira para todos os lados, né? É quando você não tem uma constância de tempo mínimo na sua marca. Marca não é uma construção do dia para a noite. Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar. Não é uma construção do dia para a noite. Demorou 5 mil anos para chegar onde está. E aí você quer construir de um dia para o outro? Não vai. Então, assim, tem muita gente que, hoje eu vou me posicionar na internet como afiliada. Aí hoje eu vou me posicionar na internet como youtuber. Aí amanhã eu vou me posicionar na internet como Instagrammer, criador de conteúdo. Aí depois de amanhã eu vou me posicionar na internet como vendedora de óleo essencial.
Aí, aí depois, agora a nova moda que a gente tá tendo são perfis no Instagram chamados de daily. Instagram, TikTok, enfim, esse universo. Daily. Então, enfim, eu tô falando esse exemplo de uma pessoa real, tá? Inclusive, que eu conheço. Que começou como youtuber, aí depois maternidade, aí depois vendendo mentoria de marketing, aí depois da mentoria de marketing era um péssimo, era horrível, era horroroso, era a pior coisa do universo, aí afiliada, não era péssimo, era ótimo, era maravilhoso, até que em determinado momento era péssimo, era horrível, era a pior coisa da internet. Aí óleo essencial. Aí começou a ter uma polêmica acerca de óleo essencial, opa, deixa eu sair daqui, vou sair pela tangente. E aí, num processo de, sei lá, 5, 6 anos que eu acompanhei essa pessoa, eu não consigo te dizer quem ela é ou o que ela é. Simplesmente Nossa. porque muitas coisas aconteceram nesse processo. E eu não estou dizendo que você não pode mudar de nicho. Não, não Isso, é eu ia isso. falar Não, isso não também. tem, não tem nada a ver com isso. Não estou dizendo que você não pode evoluir, tá tudo bem, você está tentando se encontrar no mundo. Mas a partir de um momento que você definir que você vai trabalhar aquilo, pelo menos tenha a paciência de esperar 2 anos. Enquanto isso, vai se trabalhando, vai se conhecendo. Porque se realmente aquilo não for a sua continuação, você continua de outra forma. E você vai também buscando, Rai, eu vou dar o meu exemplo. O Eu refinamento comecei o também. refinamento, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Por isso que eu estou como especialista em branding, construção de marcas, né? E em fazer ressurgir marcas, porque eu senti num determinado momento que a minha marca precisava ressurgir. Por quê? Marcas são feitas por pessoas, negócios são feitos por pessoas, pessoas mudam, pessoas evoluem, pessoas aprendem. Eu não sou a mesma Kerlane que começou a trabalhar lá atrás, saiu da faculdade, fez estágio, foi trabalhar na empresa, depois se tornou líder em outra empresa, passou tantos anos lá, e depois que, enfim, eu comecei a empreender com produto físico, com comida artesanal, né? E eu sabia naquele momento que essa seria uma passagem para mim, sabe? Eu fiz essa passagem, eu iniciei meu posicionamento de outra maneira, eu construí o meu negócio de outra maneira e agora eu preciso ir para um novo patamar. Isso faz parte da evolução dos negócios e das marcas, e isso é uma coisa. E você faz isso de maneira consciente, você faz isso buscando acompanhamento, né? Você faz isso com estudo, com pesquisa, com análises. Você não faz isso de forma aleatória. E é o que, infelizmente, muitas pessoas fazem, porque é raro. Também tem um outro ponto de que muitas pessoas querem só aquilo que dá retorno mais rápido, que elas acham que dá retorno mais rápido. Elas ficam pulando de galho em galho. Ah, não deu retorno aqui em 3 meses, então não é isso que eu tenho que fazer. Aí vai para outra coisa. Ah, aqui também não deu certo. Pessoa. Não, eu só ia dizer que 3 meses é o período de validação, é um período que a gente está apto, inclusive, para fazer mudanças dentro de uma marca depois que a gente passa pela construção dela. E as Então, como é que pessoas você não consegue esperar 3 meses, sabe? não têm a paciência de esperar o tempo do resultado. Não é que vai ser extremamente Processo. difícil. Mas é que tem um processo, tem um passo a passo, tem um caminho para que as coisas amadureçam e deem frutos e deem resultado. E às vezes a gente não sabe esperar esse tempo e fica achando que não é aquilo, aí vai para outra coisa, aí traz essa questão que Rai falou da esquizofrenia da marca, né? De você ficar ali atirando para todos os lados e não conseguir ser coerente, consistente em nada. É. Gente, isso vem, essa questão de respeitar o processo, de ter calma em relação ao processo, de uma das pessoas mais imediatistas. Eu sou extremamente imediatista. Então, assim, foi a duras penas que eu aprendi que dentro da minha marca eu tinha que criar, confiar no que eu criei, respeitar o processo e ir desenvolvendo aquilo. Então, respeitar o processo é extremamente fundamental dentro de uma marca. É extremamente valioso, né? Exatamente. Ai, ai, são tantos Infelizmente, assuntos sobre isso. os assuntos, tantas emoções.
Infelizmente, eu acredito que esse movimento e as empreendedoras precisam ter muito cuidado com isso. Tenha cuidado com o conteúdo que você consome. Às vezes você está nessa aceleração toda de querer que com 3 meses a sua marca já dê resultado, seu negócio já dê o resultado astronômico que te prometeram, por conta do conteúdo que você está consumindo. Gente, realmente, a internet ela não é vilão, é a gente que tem que saber usar. Porque, às vezes, ela nos traz a perspectiva de que as coisas são instantâneas, de que acontecem de uma hora para outra, de que o sucesso, a gente começa hoje, ele chega amanhã. E não, quando você vê, às vezes, uma pessoa bombando, vai ver o tempo que ela já está construindo aquilo. Vai ver o tempo que ela já demorou e se empenhou e foi constante naquela construção, até chegar no momento que, de uma hora para outra, ela bombou, ela Bombom. fez sucesso. Bem entre aspas, assim, de uma hora para outra, ela bombou. Uma coisa que eu fiz, pessoal, para trazer a vocês uma luz sobre o que é ser um branding bem trabalhado, ou até se inspirar, inclusive na mentoria Ressurgir, eu tenho essa atividade para as mentoradas, que é semanalmente elas avaliarem, elas estudarem um negócio, elas estudarem alguma marca e dizer quais são os pontos positivos que elas enxergam, os negativos, como é que elas podem trazer isso para o negócio delas. Não é copiar, tá? Vale dizer. Isso é para que elas entendam o mercado. E aí eu estava fazendo uma pesquisa para trazer para vocês algumas marcas de exemplo que eu acho que podem ser interessantes para ir abrindo mais a mente sobre isso, né? Eu trouxe 2 marcas empresariais e 2 marcas pessoais. Uma coisa que tem em todas elas: autenticidade. Todas elas são extremamente fiéis ao DNA de marca que elas se propõem ter, né? Eu já tive o prazer de conversar, de até trabalhar com a Amo Proa, que é uma marca de roupas regional, né? É daqui de Pernambuco, é daqui de Recife, que eles criam, e assim, eu tive o prazer de conversar com Camila num ensaio que eu fiz com eles, e ela falando sobre, eu queria construir roupas leves, eu queria que a gente tivesse um pouco mais de liberdade em relação ao que vestir. Inclusive, eu acho que foi o episódio 2 que eu tava com um kimono da Proa. Então, assim, a maioria das minhas roupas, aqui eu tô com um top, é o top reto da Proa, eu sou a maior propagadora da Proa. Mas, enfim, é justamente por isso, porque ela tinha muito claro o que é que ela queria construir, e isso acaba abraçando uma necessidade que o mercado existia, principalmente aqui em Recife, sabe? E ela trabalha essa divulgação da história da marca muito bem. A gestão interna da marca é assim perfeita, na minha opinião. Já comprei, eu compro muita coisa lá, e aí já teve coisa que eu comprei que não deu certo, que eu não gostei. A devolução foi de uma finesse incrível, porque você está ali para facilitar a vida do seu cliente, não para complicar mais. Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma marca que ela tem de ponta a ponta a gestão estratégica da marca, o branding alinhado e a gestão do negócio também alinhado junto, porque um depende do outro, né? E elas falam sobre isso, elas divulgam isso, que é um outro ponto. A comunicação é extremamente importante para que as pessoas entendam isso. Uma outra marca que também é daqui de Recife, que eu gosto muito, é a P13, que é uma marca de quadros, de não só quadros, mas bandeiras, plaquinhas, que Algumas são peças de de bem diferentes. decoração que se referem a demandas aqui de Recife, né? Eles, óbvio, já estenderam para outros lugares do país agora, mas antigamente era mais focado em coisas de Recife. Eu tenho, inclusive, um quadro deles que eu comprei na Finearte. E, assim, é autêntico, é regional, é muito claro para onde eles querem ir, como eles querem transmitir aquilo, sabe? A história da marca quando é contada no Instagram. Então, é uma marca que eu também acho que é muito interessante de se observar e de se inspirar.
O branding, ele é um projeto que não é para ficar na gavetinha. A gente constrói muita coisa conceitual. E esse conceito, ele só é entendido pelo público quando ele é comunicado. Por isso que o marketing precisa estar ali tão forte, para comunicar esse conceito que foi criado. E aí, finalizando essa parte de marcas empresariais e entrando na parte de marcas pessoais, duas gratas surpresas que eu fui bombardeada no Reels aí do Instagram foi a Micaela Gomes, que é daqui de Pernambuco, é do interior de Tracunhaém, e aí ela é uma modelo e ela está na Itália. Ela filmou todo esse processo de ir, ela filmou o Milão Fashion Week, que ela desfilou, ela filma o dia a dia dela, enfim. E assim, o que destaca da Mica é justamente íntima já, né? Mica, íntima. Melhores amigas somos. O que destaca nela é justamente, novamente, a personalidade, a autenticidade. E isso para uma marca pessoal. Se para a marca empresarial, a autenticidade e personalidade são importantes, para a marca pessoal e marca empresarial, para a marca pessoal, isso é fundamental. É a base, E uma sabe? coisa que eu quero falar sobre a Mica e a Amo Proa e a AP13 também, que são marcas aqui da nossa região, é justamente essa questão do regionalismo, das origens, das raízes. Pasmem, tem gente que acredita que isso atrapalha o sucesso. Quando isso, na Negar as verdade, suas raízes não faz isso. não faz isso. Isso, na verdade, gera identificação nas pessoas. Eu maratonei, assim como acredito que Rai também, os 18 episódios, além dos outros vídeos da Mica, Isso. mostrando o dia a dia dela em Milão. Por quê? Porque a forma como ela fala do dia a dia dela, a forma como ela mostra, é muito autêntico, é divertido, é leve, né? Então, gera muita conexão. A E gente não é sempre uma coisa. E não é uma coisa assim aleatória, não é só a comunicação criativa. Ela usa a comunicação criativa como arma, mas o Instagram dela é o grande portfólio, é um dos grandes portfólios dela de trabalho com marcas, sabe? exatamente. Então é importante, é fundamental. Eu maratonei os 18 episódios duas vezes. A É primeira vez muito que eu assisti, que eu conheci ela, e aí não tinha 18, acho que tinha 16, 15 ou 16. E a segunda vez com o meu marido, quando eu apresentei um episódio e ele se rachou de rir. Ele fez, cara, eu quero ver os outros. Então, assim, ó, gerou uma identificação, gerou uma conexão, né? E por fim, a última marca pessoal que eu vou trazer é o Paulo Matias, que já era influencer anteriormente, mas ele explodiu e bombou com uma série de vídeos sobre o fato de ele ter comprado e estar reformando o bar, o Terapia Bar, que inclusive inaugurou dia inaugura 18, hoje. mesmo dia. Não, inaugura dia Não, 18. inaugurou dia 18, no mesmo dia que foi o primeiro episódio da gente lá. Eita, que Isso. ficou confusa nas datas. Não, é normal, normal, eu me perco. Desde a pandemia, que eu não sei mais que ano é, eu erro o dia, eu erro o dia da semana, é assim mesmo. É sobre. Mas, assim, ele veio nessa proposta de mostrar o processo de compra, desenvolvimento, né, limpeza, reconstrução de um local que já era um bar e ele estava junto com um sócio reconstruindo. Então, se aventurando aí nesse mundo do empreender mais, porque influenciador também é empreendedor, diga-se de passagem. E aí, assim, eu vi o primeiro vídeo, achei muito legal, e aí fui vendo os outros, e é muito divertido, é muito característico, é muito próprio, é muito autêntico, e ao mesmo tempo, cara, você não acha que ele jogou esse vídeo ali de graça? Não, ele jogou aquele vídeo ali como uma forma de começar a divulgar o bar dele, que ainda não tinha muita estrutura, que ainda não tinha nome, que ainda talvez não tivesse quase nada, mas que já era uma forma dele ir criando esse processo e esse conhecimento nas pessoas. Então, tem estratégia. De novo, como que eu falou,
humanização não quer dizer que você vai fazer as coisas no seco, no puro, sem estratégia. Exatamente. Não. E eu acho que no Humanização é caso, estratégia. exatamente, eu acho que no caso, inclusive, do Paulo Matias, ele começa a criar, quando ele começa a fazer essa divulgação, uma comunidade em torno da marca Sim, do bar dele, porque fica todo mundo sim. curioso, participando daquele processo, vendo os E perrengues que como é eles que estão vai vivendo, ser? como E é como que é que vai vai ser por ser, dentro? cria Como é que essa vai ficar a expectativa. cozinha? É A danada maravilhoso. da cozinha que passou altos episódios ele limpando a cozinha, não tinha desengordurante que tirasse a sujeira da cozinha. E Aham. aí, como é que vai ficar? O E vidro da chama os copa amigos para tiraram, chama os ajudar. amigos. Exato, exato. Então, assim, se apropriem da história de vocês. Primeiro passo na construção de uma marca. Se apropriem da história de vocês. Se for uma marca pessoal, realmente se aproprie. Se for uma marca empresarial, como é que você pode usar a sua história na construção da sua marca empresarial? Né? Se apropriem da história de vocês, entendam o porquê vocês estão fazendo aquilo. É o que o Simon Sinek ele vive falando, né? O círculo, Golden Circle ali. É o porquê, como e o que. O porquê está no centro, é o DNA da marca. Então, entendam isso. O que é que vocês oferecem? Quais são os benefícios? Por que alguém lhe contrataria? O que é que você pode se destacar no mercado? Como você pode comunicar isso? E aí sim, comunicar tudo isso. Porque deixar só isso na gaveta não vai. É uma frase que Kel vive dizendo que está na xicrinha dela. Movimento gera movimento. Comunique, movimente-se. Movimente-se. É. Exatamente. E o movimento, pode falar. Não, eu ia dizer que eu acho que está na hora de entrar na história de Pira, porque a Ele já gente tem um está compromisso aqui de durar no máximo 1h10, a gente sempre estoura o tempo, porque então elas vamos abrem o tentar nos caminho. atentar. Não, eu Vamos ia dizer tentar. justamente isso, que a palavra movimento me lembrou a história de Pira, que tem uma Histórias de movimentação aí Pira. envolvida. Histórias de Pira. A vinheta elas mesmas fazem. É A sobre isso. história de Pira de hoje, para quem não sabe, História de Pira é um quadro que nós temos aqui em todos os episódios, onde nós contamos histórias de perrengues, histórias de experiências onde as empreendedoras quase piraram, mas que no final deu tudo certo ou não, né? Então, se você, inclusive, quer mandar sua história de pira para a gente, quer que a gente leia sua história de pira aqui, logo aqui Com embaixo, no caso, sigilo, tá? Pode com ficar sigilo, tranquilo, é temos tudo que garantir sigiloso. tudo no sigilo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo do YouTube, tem o link. Onde é que tem o link mais, Rai, para elas acessarem? O link do formulário da história de Eu vou colocar tem no Instagram também, na bio do Instagram. Lá na bio tem o nosso YouTube, o nosso Spotify. Também vai ter o Histórias de Pira, o formulário do Histórias de Pira. Então, abaixo na descrição desse vídeo e também no Instagram, no link da bio. Então, mandem para a gente as histórias de pira que a gente adora e aprende muito com elas. A de hoje, inclusive, tem muito perrengue envolvido. Eu ri demais quando eu li essa história de pira. Vou contar para vocês. O caminho mais longo até o altar. Era a segunda cerimônia de casamento que eu estava indo realizar, numa cidade vizinha, um pouco distante de onde eu moro. Para ficar bem claro, essa empreendedora ela é celebrante de casamentos, né? E ela me deu essa história aqui para contar, que marcou muito o Histórias de início da casamento carreira. sempre me deixam atenta, porque sempre tem muito. Pense num lugar que tem muita história, é o tal do núcleo ali de casamentos. Pois é, isso foi no começo da carreira dela. Então, a empreendedora sabe, né? Lá no comecinho, qualquer problema, qualquer erro, a gente fica nervosa, às vezes não tem experiência suficiente para saber como lidar e É rende histórias sempre para a gente pau, sempre pira. sempre pira. Então, era um casamento numa cidade vizinha, um pouco distante de onde ela morava, mas como era fim de semana, ela acreditou que 1 hora de antecedência seria suficiente para chegar no local. No dia, ela chamou o Uber, normalmente, ela chamava Uber
normalmente pelo aplicativo, né? Como ela fazia sempre. Chamava, colocava ali o endereço e esperava qual seria o motorista que viria. Porém, nesse dia, o motorista se perdeu. O retorno que precisamos fazer aumentou o nosso percurso em 1 hora, ou seja, ela contou que com 1 hora chegava É no o lugar, quê? SOS. Fomos parar numa quebrada super esquisita. Pensa. O casamento era num parque aquático. Achei diferenciado isso, viu? O Menino. casamento, o casamento era num parque aquático. Paramos no boteco de estrada para perguntar onde era, mas ninguém conhecia. Aí eu imagino a pessoa toda arrumada, porque ela ia celebrar um casamento, então você tá arrumada, é cabelo, é maquiagem, é salto, é vestida, é tudo. Cara, Passando esse perrengue, né? O aplicativo de GPS do motorista começou a rodar em círculos. Não conseguimos sair daquele lugar. Ele tentou usar o do meu celular, mas também se atrapalhou e não conseguiu. Comecei a entrar em contato com o noivo, falando que estava a caminho, super nervosa, e o noivo me acalmando. Resultado: cheguei depois da noiva. Mas, como a providência divina ajuda, uma madrinha também se atrasou mais do que eu. Moral da história. Aprendi que 1 hora de antecedência não é o suficiente e hoje chego com 2 horas. Agora eu tenho um motorista parceiro e conhecido. Pode até não ter casamento, mas não vai ser porque eu me atrasei. minha Nossa Senhora, eu E teria atenção, surtado. Eu teria surtado. E assim, uma outra coisa, se eu fosse a noiva, eu ia ter um problema, porque talvez ela tivesse um problema. Por quê? Eu não ia esperar a madrinha. Eu já disse isso para todo mundo que um dia possa ser madrinha de um casamento, que eu já sou casada, mas se eu for fazer alguma só no civil, mas eu já disse, ó, quem se atrasa sou eu. E olhe lá, porque eu sou extremamente pontual. Mas se for madrinha, o padrinho vai ficar para trás, viu? Vou entrar sem. Mas assim, sem celebrante, não dá para entrar sem. Então, exato. a pobre bichinha, que dor no coração, mulher. Mas aí veja como é interessante, né? A gente ri, na hora a gente chora quando acontece esse tipo Hoje. de coisa, A né? gente riu hoje. A gente ri hoje, mas na hora é complicado. Só que esses momentos também ensinam muito para a gente, né? E ajudam para que a gente É, melhore cada vez mais a nossa prestação de serviço, o nosso produto, a forma como a gente atende o nosso cliente, a nossa estrutura, porque isso também interfere na reputação da nossa marca, né, perante as pessoas e isso, perante o isso. mercado. Essa foi a Exatamente. O seu história de vida. compromisso, a sua forma compromete também a percepção do público, né? Mano, que surto, mas que bom que deu tudo certo, que ela se resolveu, que ela ficou bem e que no final o casamento foi realizado. Eu espero que os noivos estejam juntos até hoje. Felizes para sempre, com certeza. Ai, ai. Bem, gente, estamos chegando ao final de mais um episódio. O episódio 4, onde a gente esclareceu sobre o que danado é branding, onde a gente ouviu uma história de pira extremamente interessante. E eu também ajudei aí, dei algumas direções para como vocês podem construir a marca de Muito vocês valiosos. por agora, mesmo sem acompanhamento de um especialista. E se precisar de um especialista, a Mentoria Ressurgir está aí para ajudar você. Então, me mandou uma mensagem na DM. O meu arroba é Rayane Sté, RAYANNE-STHE. Culpa minha mãe que me deu um nome difícil. O link também está aqui embaixo na descrição. O arroba de Kel é Kerlane Real, porque ela é real e ela é da realeza. Bem, Maravilhosa. E também todas as redes sociais do Pod, o formulário das histórias de Pira, outros links que sejam referentes a esse episódio, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição no YouTube,
lá no Spotify. Lembre-se sempre de curtir o episódio, de seguir a gente, de responder a caixinha caso vocês tenham sugestão, a enquete também. Podem comentar aqui embaixo no YouTube sem problema nenhum. A gente vai A gente amar ama. responder também. Exato. E é isso. Estamos finalizando esse episódio. Voltamos em Faltando 5 breve. segundos para 1h10. E voltamos em breve. Beijo. Tchau, tchau.